Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Mas o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje. Livro de 1 Crônicas. O tema são as promessas de Deus. O autor, segundo a tradição, foi Esdras. A data foi de 450 a 425 a.C. O local foi em Judá após o exílio, após o retorno lá da Babilônia. Os destinatários são os israelitas. Esse livro são as famosas crônicas dos reis de Judá e dos reis de Israel, que foram guardadas e Esdras as encontrou e fez aí esse compilado do livro de 1ª e 2ª Crônicas. Vamos estudar hoje o livro de 1ª Crônicas, que tem como personagens principais o rei Davi, os valentes de Davi, os sacerdotes, Davi ali compondo os salmos da Bíblia, né? Os acontecimentos principais é a genealogia de Adão até Davi, depois o reinado do próprio Davi, a preparação para a construção do templo, a aliança de Deus, de Davi para com Deus, a organização do sacerdócio, dos levitas e a morte do rei Davi. O livro de 1ª Crônicas está aí subdividido, né? Os principais capítulos aí, o capítulo 1 até o 3 falando sobre a genealogia, depois fala sobre os reis de Judá. No capítulo 5 narra sobre a descendência de Israel antes do exílio, antes deles irem para a Babilônia, e depois no capítulo 9 a descendência de Israel pós-exílio. No capítulo 10 conta um breve relato do reinado de Saul, porque o livro de Crônicas foi mais dedicado a Davi. Tanto que no capítulo 11 já começa sobre o reinado de Davi, das vitórias, né, que Davi teve, a punição a Israel devido ao pecado de Davi, o projeto para a construção do templo, os ministérios, que foi a organização ali do sacerdócio, dos levitas, as orientações a Salomão e finalizando com a morte do rei Davi no capítulo 29. Vamos então às curiosidades aí do livro de 1ª Crônicas, começando ali, né? Curiosidade de falar sobre o Jabes, tem até uma canção que fala como Jabes orou, eu também vou orar, e Deus abençoou toda a sua vida. Jabes, que foi ali da descendência de Assur, né? E foi destacado porque ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos, e ele orou a Deus e falou: se o Senhor me abençoar, aumentar os meus termos, se a sua mão for comigo e me livrar do mal, eu vou ser fiel ao Senhor em todo o tempo. E Deus concedeu tudo o que ele tinha pedido. Glória a Deus pela vida aí de Jabes. O livro de 1ª Crônicas tem um pequeno relato aí sobre o reinado de Saul, onde ele assumiu e tão logo já se contaminou com o pecado, e ele morreu, e os filisteus cortaram a cabeça de Saul e levaram lá para o templo de Dagom. Em 1ª Crônicas 10:10, a cabeça de Saul ficou pendurada lá como um troféu para os filisteus, e Deus revela ali no versículo 13, né? Por que Saul morreu? Por causa da transgressão, porque não guardou o que Deus havia falado com ele, também porque buscou a adivinhadora para consultar. Se você tem dúvidas sobre essa questão da adivinhadora, pode voltar aí nesse mesmo canal, no estudo da Bíblia, livro de 1 Samuel, lá no capítulo 28, conta mais sobre essa história, e lá tem mais algumas explicações a respeito. E não buscou o Senhor, por isso matou e transferiu o reino de Saul para Davi. Lembrando que Davi e Saul não havia parentesco, então tirou da família de Saul, passou para a família de Davi o reinado. Obed-Edom, lá também no livro de 2 Samuel, se você quiser estudar lá, tirar dúvidas, né, sobre essa história, também está escrito lá quando Davi foi levar a arca, e ela ficou durante 3 meses na casa de Obed-Edom, e o Senhor abençoou tudo o que ele tinha. Se tiver dúvidas, também pode voltar aí, estudo da Bíblia, livro de 2 Samuel, dá uma lidinha lá para o capítulo 6, conta a história de Obed-Edom. O teste que Davi fez a seus guerreiros, voltando um pouquinho aí em 1 Crônicas 11, versículos de 17 a 19, Davi diz aos seus guerreiros, né? Os 3 guerreiros que Davi escolheu foram os mais ilustres, e Davi falou: eu queria beber água do poço de Belém. E aqueles homens romperam o acampamento dos filisteus
que estavam em guerra, foi lá, tirou a água e trouxe para Davi. E Davi ficou tão impressionado que ele não bebeu a água, mas derramou perante o Senhor e falou: esses homens são bravos mesmo, esses são guerreiros mesmo, que Deus os abençoe. E no versículo 20, um desses guerreiros, né, era Abissai, ele sozinho, com uma lança, matou 300 homens. Então eram homens fortemente guerreiros, corajosos, que estavam ali com Davi. Depois que a arca saiu da casa de Obed-edom, Davi levou a arca de Deus para uma tenda próximo ali da sua casa. E aí, seguindo o livro o capítulo, né, 15, Davi reuniu ali toda a congregação para celebrar o Senhor, para santificar, para poder guardar a arca do Senhor. No capítulo 16, conta ali os salmos que Davi fez. Daqui a pouco nós vamos chegar, né? Estamos seguindo aí a Bíblia na sequência, de acordo com os livros. Então, nós estamos estudando Crônicas, depois vem 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos. Aí nós vamos estudar com mais detalhes o livro de Salmos. Mas aqui já tem muitos salmos que a gente lendo aqui, quando a gente estudar o livro de Salmos, vamos ver muitas semelhanças, né? No capítulo 17, Davi fala com Natã o seu desejo de construir, né, o templo para Deus. E aí Natã fala com Davi: Deus é contigo, pode ir que vai dar tudo certo. Porém, Deus manda Natã voltar a Davi e falar que ele não vai morar em casa nenhuma. E então Davi não teve essa oportunidade. Deus ainda lembra de onde tirou Davi. Seguindo aí no capítulo 17, versículo 7, Deus fala com Davi: eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosse chefe por meu povo Israel. Então, te coloquei para ser rei, não te coloquei para ser engenheiro, para construir casa para mim, não. Deus falou que não vai edificar essa casa, quem vai edificar vai ser a sua descendência. Deus já profetizando ali para Davi. Depois nós vamos lá no 1 Crônicas, no capítulo 20, ainda em guerra, né, contra os filisteus. Tornou a haver guerra, né, e Elhanã, filho de Jair, feriu Alemi, irmão de Golias. Lembra do Golias que Davi matou? O giteu cuja haste da lança era de um eixo de tecelão. E houve guerra, né, de homens de grande estatura, e tinham 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé, e também era filho de gigante. Então, homens gigantes e guerreiros que o povo de Israel, o exército de Israel, venceu. Total dos israelitas, menos as duas tribos. 1 Crônicas 21, versículos 5 e 6. Davi foi tentado pelo diabo para poder numerar o povo de Israel, para ele se engrandecer. Questão de soberba do reinado mesmo. E Joabe deu a Davi a soma de todo o povo, que era de Israel 1.100.000 homens, e de Judá 470.000 homens do que arrancaram a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe, que era o chefe do exército. Ele já não queria contar, mas Davi o obrigou. Então, tirando as duas tribos de Judá e Benjamim, de Levi e Benjamim, havia em Israel essa quantidade de gente aí. Porém, Deus lançou uma praga e morreu muita gente. No versículo 14, mandou o Senhor a peste e caíram a Israel 70.000 homens, devido a esse pecado de Davi. A gente precisa estar atento para não desobedecer ao Senhor, mas consultar o Senhor para tudo que a gente quiser fazer. O motivo de Davi não construir o templo, Deus revela aqui em 1 Crônicas 22:8, diz o Senhor: porém veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue e abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Davi era um guerreiro, era um homem muito forte, mas era muito sanguinário. Matou a sua extensão territorial. A gente pode voltar lá nos estudos, né, de 1 e 2 Samuel, tem aquele comparativo do reinado de Saul versus o reinado de Davi. A gente vê que Davi teve um reinado maior, porém foi um rei muito sanguinário. E por isso Deus não deixou construir o templo. Total de músicos, que Davi foi
estabelecendo ali, organizando o sacerdócio, os músicos, quantos músicos que tinham lá para a casa de Deus, e era o número deles, juntamente com os irmãos instruídos no canto, todos eles mestres, 288 músicos, que eram ali chefiados por Asaf. Deus escolheu Salomão para ser o sucessor, porque Davi tinha muitos filhos, né? Mas não foi o primogênito, nem foi aquele que Davi quis. Mas Deus escolheu. 1 Crônicas 28, versículo 8, 28, versículo 5, né? Diz a palavra do Senhor: de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Foi o Senhor que escolheu a Salomão, e lá no capítulo 29, narra ali a morte de Davi, no versículo 27 e 28. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos, em Hebrom reinou 7, em Jerusalém 33, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O livro das crônicas, como o próprio nome fala, são as crônicas dos reis de Israel. Conta a visão de Davi em relação ao que aconteceu. O livro de 1 Reis, que conta também o início, aliás, de 2 Samuel, que conta o início do reinado de Davi, conta a história de alguém que olha de fora, narrando ali outras histórias que aconteceram. Daqui a pouco a gente vai estudar aí o livro de 2 Crônicas e vamos estudar ainda mais sobre os reis de Israel na visão do rei, que é diferente da visão de alguém que está contando a história de fora. Gente boa, que Deus abençoe a sua vida, e fique ali a dica: se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.